o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Mais uma vez é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, podendo partilhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que Paulo diz aqui em Filipenses 3, no verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Até aí, vamos deixar aberto aí, não feche, vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti pertence a honra, a glória, o louvor e o domínio. Senhor, tudo diz respeito a Teu nome, a Tua glória, a Teu grandioso poder. Pai, ajuda a fazer com que essa reunião, com que a mensagem atribua toda a glória àquele que é digno. Edifica vidas aqui, Senhor. Se necessário, salva vidas também. Que a graça do Senhor, tão escassa nos meios cristãos hoje, abunde aqui nesse salão. Que haja temor e tremor diante da Tua palavra e diante da Tua presença. Que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui, eu quero falar um pouco sobre a conversão do apóstolo Paulo. Na verdade, a conversão de Saulo, que veio a ser o apóstolo Paulo. E alguns traços da conversão de Paulo, que vão servir para nós como testes da nossa conversão. Então essa é o tema da minha mensagem, a conversão de Saulo. Eu gostaria que você prestasse atenção, para que no final, no decorrer da mensagem, você fizesse um paralelo das características do Saulo convertido com a sua vida. Vamos começar mostrando quem foi Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Bom, Paulo foi o maior pastor de todos os tempos. Paulo foi o maior missionário que o mundo já viu. Em suas 3 viagens missionárias, ele evangelizou toda a bacia do Mediterrâneo, virando ela de pernas para o ar. Paulo também foi o maior escritor bíblico. Dos 66 livros da Bíblia, 13 são de autoria do apóstolo Paulo. Paulo não é só o maior pastor de todos os tempos, o maior missionário, o maior escritor canônico, mas Paulo também foi o maior teólogo que a terra já pisou nessa terra. E ele escreve a sua obra-prima, sua carta magna, a Epístola aos Romanos. Paulo também foi o maior evangelista que essa terra já conheceu e o maior plantador de igrejas. Plantou igreja na Galácia, Macedônia, Acaia, em toda a Ásia Menor. Paulo foi o grande bandeirante da fé, um homem sem igual. Alguns historiadores dizem que Paulo está entre as 20 mentes mais célebres de todos os tempos. Nenhum outro escritor influenciou tanta cultura ocidental como Paulo. Paulo é mais conhecido e influente do que todos os imperadores Césares Augustos juntos. Esse é o grande Paulo. Entretanto, nem sempre Paulo foi esse homem. Vamos saber um pouco da sua origem. Esse texto que está aberto aí, Filipenses 3, dá alguns traços, revela alguns traços
de Paulo e da sua história. O verso 5 diz: circuncidado ao 8º dia. O que significa isso? A circuncisão era um símbolo do pacto abraâmico. Era um símbolo da aliança. Em Abraão, Deus institui a circuncisão. Todo filho de Israel, macho, no 8º dia de nascimento, tinha a pele do prepúcio cortada, circuncidada. Então, Paulo está dizendo que eu fui circuncidado ao 8º dia. Isso significa o quê? A sua fé não era produto de proselitismo. Alguns judeus, algumas pessoas entravam no judaísmo, eram gentios que através de proselitismo se integravam ao judaísmo. Paulo não. Sua fé não era fruto de proselitismo. Ele foi circuncidado, entrou na aliança desde o seu nascimento. O texto ainda prossegue: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Isso significa da raça de Israel. Seus pais não pertenciam a uma raça mista. Paulo era descendente direto de Abraão, descendente direto de Isaac, descendente direto, tinha correlação sanguínea com Abraão, com Isaac, com Jacó. O texto ainda prossegue, no verso 5, da tribo de Benjamim. O que quer dizer isso? Benjamim era o 2º filho de Raquel, que veio a se tornar uma das tribos de Israel. Só que era uma das tribos de elites mais importantes. Paulo vinha de uma linhagem das tribos de elite, das tribos mais importantes, de onde descendeu o primeiro rei de Israel, Saul. Daí o seu nome Saulo. Deriva-se do rei Saul. Paulo também é, no verso 5, hebreu de hebreus. O que significa ser hebreu de hebreus? Ele era hebreu, filhos de pais hebreus. Portanto, ele era um hebreu puro sangue. Hebreu como nenhum outro, poderia recitar com precisão a sua genealogia. O verso 6 diz que também verso 5 ainda, hebreu de hebreu, e quanto à lei, fariseu. O que significa isso, quanto à lei, fariseu? Como Paulo observava a lei? Que valor Paulo dava à lei? Como ele obedecia à lei? Aí ele vai dizer, segundo a lei, fariseu. Por que ele usa esse termo? Havia muitos judeus que observavam, lidavam com a lei superficialmente, desleixadamente. Outros nem observavam a lei. Paulo observava a lei e observava como um fariseu. Por que ele cita o fariseu? Os fariseus eram uma das castas mais radicais do judaísmo. Eram conhecidos pela sua observância estrita na lei, rígida. Eram severos. Atos 26:5 diz: porque vivi fariseu, a seita mais severa da nossa religião. Os fariseus tinham uma vida caracterizada pela observância estrita da lei, minuciosa. Então, segundo a lei, Paulo era fariseu, ou seja, zeloso da lei. E o que mais? Verso 6, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. O que quer dizer isso? Paulo era tão zeloso quanto a lei, que perseguia a igreja. Gálatas 1:3 diz: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Veja, nós estamos vendo a formação de Paulo, a formação religiosa e teológica de Paulo. Foi circuncidado ao 8º dia, como manda a lei de Moisés. Ele era descendente direto de Abraão, Isaac e Jacó. Veio de uma das tribos de elites de Israel, Benjamim. Era hebreu, filhos de pais hebreus.
Segundo a lei, ele era um fariseu, um homem extremamente zeloso, pois os fariseus eram a seita mais radical com relação à guarda da lei. E era tão zeloso nos costumes que perseguia a igreja, porque considerava uma ameaça para a fé judaica. E o texto completa dizendo: quando a justiça que há na lei irrepreensível. O que quer dizer aí? A palavra irrepreensível no grego, inculpável. Segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Ele estava dizendo que guardava todos os mandamentos da lei, que observava todas as cerimônias da lei, que cumpria todos os seus ritos. Gálatas 1,14, ele diz: eu na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Não havia homem mais religioso que Paulo na sua época. Não havia homem mais comprometido com a fé e a verdade do que Paulo. Mais comprometido com a verdade do que Paulo. Entretanto, queridos, apesar de todas essas qualidades, Paulo era ímpio. Porque Gálatas diz que sabemos que ninguém pode ser salvo pela observância da lei. Ninguém será justificado pelas obras da lei, diz Gálatas. Paulo era ímpio. Você pode ver isso em Atos. Abra comigo Atos 9. Você vai ver. Apesar de todo esse zelo, isso não conferia a Paulo a conversão. Veja o que diz em Atos capítulo 9, verso 1 e verso 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Veja só, apesar de religioso, de cumprir com os dogmas da sua fé, Paulo era ímpio. Paulo não era salvo. Esse texto diz aqui 3 coisas. Primeiro, Paulo odiava os cristãos. Segundo, Paulo odiava o caminho, ou seja, o cristianismo. Terceiro, Paulo odiava Jesus Cristo. Primeiro, odiava os cristãos, em Atos 1, e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas, a fim de se encontrasse alguns desse caminho, quer homem, quer mulher, conduzisse os presos. Paulo queria vê-los mortos, encarcerava, prendia, matava cristãos. E Paulo não odiava só o caminho, o cristianismo, os cristãos, mas também o caminho. Atos 22, 4 diz: e perseguia este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens quanto mulheres. Este Saulo, rigoroso na sua religião, odiava os cristãos, odiava o cristianismo, e por fim, odiava Cristo. Atos 9, 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguia Cristo, odiava Cristo. Em Atos 26, 9 e 11, mostra o compacto de tudo que eu li, a natureza caída de Saulo, o quanto ele era ímpio. Atos 26, 9 e 11 diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, eu os persegui. Esse era Saulo, meu irmão.
um ímpio, um pecador. Agora veja só, acontece o quê? No capítulo 9 ainda, ele está com cartas do sumo sacerdote para ir a Damasco. E você sabe que no caminho, ele se encontra com Jesus. E ali se dá a conversão dele. Você vê isso literalmente no verso 3. Atos 9, 3. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente a luz do céu e brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até aí. Irmãos, eu quero falar com vocês agora do processo de conversão de Paulo. O que é conversão, para nós entendermos? Há uma palavra grega que uma definição grega para a palavra conversão, que quer dizer epistrefo. O que quer dizer epistrefo? Quer dizer mudança de direção, mudança do caminho, mudança da rota. Ok? Isso é conversão. Vamos usar a sinalização de trânsito para saber o que é conversão. Você está indo no caminho e você vê uma placa conversão à esquerda. Ou seja, você vai mudar de direção à esquerda. Ou você vê aquela placa que diz conversão de 180 graus. Um giro de 180 graus. Ou seja, conversão é mudança da rota. Mudança do caminho. Ok? É uma obra da graça. O pecador está andando em um caminho de iniquidade. O pecador está andando num caminho de pecado. De repente ocorre a conversão e ele muda a sua rota de um caminho de iniquidade para um caminho agora de retidão e de justiça. Mas antes desta obra epistrefo, mudança da rota acontecer, há um outro fenômeno da graça que antecede, que chama metanoia. Metanoia é a mudança da mente. Então antes de mudar o hábito, a conduta, a rota, é necessário mudar o interior, a mente, o coração. Metanoia é arrependimento, mudança dos conceitos, mudança da visão, mudança dos meus valores. Então, quando eu estou caminhando pelo caminho de iniquidade, pecado, mentira, que invariavelmente leva para o inferno, e eu gosto desse caminho, não há por que eu mudar de rota. Porque o pecador não consegue ver o quão vil é aquele caminho. É então que ocorre metanoia, mudança da mente, do coração. E hora que ele tem noção do qual é o caminho que ele está andando, é um caminho de iniquidade, metanoia, imediatamente epistrefo, ele muda a rota. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Na estrada de Damasco, Paulo se converte. Agora vamos ver as características da conversão de Saulo e ver se essas características estão expressas em sua vida. Se ocorreu com você metanoia, mudança interior, orgânica, para depois epistrefo, mudança na sua conduta. Vamos ver. Primeiro, Paulo foi alcançado por Cristo, verso 5. E caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, parece redundância dizer isso, mas a conversão só ocorre através de Cristo. Paulo, apesar de todo o seu conhecimento, de todo o seu apego à Torá, de todo o seu apego aos princípios judaicos, não conseguiu obter salvação. Todos os rituais, todas as cerimônias, todas as festas, Pentecostes, tabernáculo, Páscoas, tudo isso não conferiu a Paulo a salvação.
Porque Atos 14 diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A salvação não está contida em uma instituição, não está contida em um organismo, não está contida na religião, não está contida em votos. A salvação está contida em uma só pessoa, a saber, Cristo Jesus. Paulo teve um encontro com Cristo, o Salvador. E a minha pergunta é: você teve um encontro com Cristo? Você teve a sua estrada de Damasco? Cristo encontrou, colidiu, transpassou você? Foi alcançado por Cristo? Não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deem frutos. É só através de Cristo. Me perdoe os budistas, maometanos, me perdoe os kardecistas, qualquer outro. Eu admiro a sua devoção por Maria, eu admiro a sua devoção pelos papas, por Mao Tse Tung, Maomé, Confúcio, Hare Krishna, Buda, mas nenhum deles pode dar salvação a você, senão Cristo. Cristo, meu irmão, somente Cristo. Se você quer que uma pessoa seja salva, se você está aqui e quer ser salvo, se você quer conduzir seu pai e seu filho a alguém à salvação, não dê a eles um conjunto de regras e normas. Não diga que a igreja A, B, C. Não dê a eles uma série de pedidos para cumprirem. Não faça isso. Se você quer, faça como André fez com Pedro. Conduza-o a Cristo, leve-o a Cristo, apresente Cristo a ele, mostre a cruz de Cristo, somente Cristo. Esse foi um dos 5 solas da reforma, solos Cristos. Cristo e mais alguém não pode, outro no lugar de Cristo não pode, somente Cristo. Segundo, a conversão é uma obra sobrenatural. Verso 3. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz. O que foi aquilo? Um fenômeno transcendente, sobre-humano. Um clarão que não era do sol, da estrela, da lua. Foi uma força sobre-humana. Irmãos, a conversão é uma obra da graça. Preste atenção, isso aqui talvez é a parte mais importante do sermão. Qual é o tipo de pessoa que está sendo admitida no corpo de Cristo? Quais as pessoas que são papalmente declaradas salvas? São integradas no corpo pelo batismo, são integradas no corpo pela profissão de fé, são integradas no corpo por alguma mudança ética. Mas a pergunta é, apesar da moralidade, do batismo por aspersão ou imersão, da profissão de fé, apesar de cumprir com os votos da religião, você foi alcançado pelo poder sobrenatural? É uma obra da graça, é uma obra que não há nada no universo que pode causar. É uma obra do Espírito Santo. João 16:8. E quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, que é o mesmo que, quando o Espírito Santo vier, salvará o homem, transformará o homem. Nós estamos substituindo conversão por adesão. Conversão por decisionismo. Eu me decidi, eu aderi, eu me integrei. Mas a conversão é uma obra invisível. As pessoas estão se dizendo crentes. Eu era arminiano, agora sou calvinista. E daí? Eu era pentecostal, sou tradicional. Eu fazia aviãozinho, você precisa de ver. Agora eu estou... E daí?
Eu agora professo a confissão de fé de Westminster. Subscrevo ela. Eu agora estou... Eu era da igreja do... Não dá para dizer tá ao vivo, mas que vontade de falar. Mas é esse aí que você pensou. E se não foi esse, foi o outro, também serve. Pelo menos esses 10 aí entra no pacote. Eu era da igreja do bruxo, do Fred Flintstone. Eu era desse povo aí. Ok, mas eu quero saber, você teve a sua estrada de Damasco. Você foi alcançado por uma obra sobrenatural. Você foi regenerado. És mestre Israel, Nicodemos, não sabe essas coisas? Quem não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. Necessário é nascer de novo. Veja só, Jeremias 31 fala claramente isso. Jeremias 31, verso 31. Escute isso aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel. É uma aliança nova, ok? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, não conforme a aliança antiga, aliança mosaica, aliança dos 10 mandamentos em tábuas de pedra. Mas esta é a aliança que farei, está falando lá para o futuro, está falando da igreja, com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei, não nas pedras, mas no seu interior. E as escreverei, não nas pedras, mas no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Regeneração. Nós estamos esquecendo, perdendo de vista a transcendência da conversão. Não é ver uma igreja com a porta aberta e entrar. Não é fazer parte do hall de membros. Não é batismo e ceia. Não é decorar alguns dogmas. É ser penetrado, atravessado pelo poder do Espírito Santo. Irmão, você sabe o que é isso? Você sabe o que é a conversão? Veja só. Deus fez o mundo a partir do nada. A palavra latina quer dizer ex nihilo. Do nada, Deus cria o cosmos. Imagina quanto poder Deus não empregou para do nada criar todo o universo. Só você tem 60 trilhões de células, com uma fita DNA de 1,70 m cada célula. Só o Oceano Atlântico, Pacífico e Índico tem 1 octilhão de litros de água. Sabe o que é isso? Você conhece milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, sextilhão, octilhão de litros de água. Você tem ideia o que é isso? Quanto poder Deus não empregou para fazer? Do nada. Tenta você do nada criar esse papel. Vai, eu vou te dar 10 segundos. Deus do nada cria todo o universo. Quanto poder! Na obra da salvação de um homem, o poder que Deus emprega para salvar um pecador é maior que o poder que Ele empregou para criar o mundo inteiro. Porque para criar o mundo é do ex nihilo, do nada, Ele cria o universo perfeito. Para salvar um homem não é do nada, é a partir de uma massa caída em Adão, corrupta e morta. Então o poder para ressuscitar aquele morto e fazê-lo semelhante a Cristo é maior. Como é então que uma piscina de batismo vai te dar isso? Como é que a confissão de fé vai te dar isso? O processo de conversão se iniciou. Paulo se converteu por Cristo e por um poder sobrenatural. Vamos ver agora as evidências na vida de Paulo. Primeira evidência, depois que ele foi encontrado na estrada de Damasco. Desejo em fazer a vontade de Deus. O verso 6 aí está assim: mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Ok? Mas na versão Almeida Corrigida Fiel, quando Saulo cai do cavalo, ele diz assim: ele tremendo e atônito disse: Senhor, o que queres que eu faça? A primeira marca de um salvo: desejo de fazer a vontade de Deus. Ali o obstinado Saulo, o assassino Saulo, o judaizante Saulo, ele abriu mão de toda a sua vontade para fazer a vontade de Deus.
Esta é a marca de um salvo. A minha vontade está cativa à vontade de Deus, submissa à vontade de Deus. Antes da conversão, é o que eu quero. Depois da conversão, é o que o Senhor quer. Antes da conversão, eu faço a minha vontade. Depois da conversão, eu faço a tua vontade. Mateus 6, 9, 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele acabou de cair do cavalo e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Deixa eu te dizer, tem algum crente aqui? Se tem um só, levanta a mão. Tem algum crente? Levanta a mão. Você é crente? Você não tem mais vontade. Eu, Paulo, escravo de Cristo. Lembra? A tradução nossa da Almeida, ela colocou errado, ela colocou eu, Paulo, servo de Cristo. A palavra original grega não é doulos, é escravo de Cristo. Um escravo não tem vontade, um escravo vive para atender a vontade do seu Senhor. Que negócio é esse de gente na igreja que faz as coisas à parte da vontade de Deus? Casa, descasa, muda, vende, compra, faz tudo sem consultar a vontade de Deus. Uma das características da conversão é que a minha vontade se sujeita à vontade de Deus. Segunda marca: obediência à palavra de Deus. No 6 ele dá a ordem: mas levanta-te e entra na cidade. E no 8 a obediência. Então se levantou Saulo, e guiando pela mão levaram para Damasco. Obediência. Segunda marca do salvo. Vamos lá, simples. Ele aplica cada aspecto da sua vida. Ele aplica cada conceito da sua vida no seu viver diário. Melhor, ele aplica cada conceito da sua vida à palavra de Deus. Essa é, veja só, 1 João 2,4. Aquele que diz eu conheço, salvo. Aquele que diz sou salvo e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nisto sabemos que somos salvos. Como? Aplica cada princípio bíblico no seu viver diário. Obediência à palavra. Mas eu não entendi muito. O que a Bíblia diz sobre como eu visto, o que a Bíblia diz sobre como eu falo, o que a Bíblia diz como eu uso meu dinheiro, como eu trato minha esposa, como eu lido com meus negócios. Agora, meu irmão, eu estou cativo à palavra de Deus. Saulo recebeu uma ordem e imediatamente obedeceu. A obediência da palavra. O que você está fazendo hoje? Sujeita a sua vida à palavra, sujeita o modo que você veste a palavra, sujeita seu vocabulário à palavra, sujeita a sua conduta no emprego à palavra, sujeita a sua postura na escola, sujeita seus pensamentos, como lida com o dinheiro, cada aspecto da sua vida, por menor que seja, tem que estar sujeito ao mandamento bíblico. Essa é a característica do salvo. Terceiro, os olhos de Paulo ou de Saulo se abriram. Verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Agora o 17. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, já está chamando ele de irmão, ó. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recupere as vistas e fique cheio do Espírito Santo.
Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Até aí. Irmãos, os olhos de Saulo se abriram. Esta é uma das mais grandiosas evidências da conversão. Porque a Bíblia diz que o pecador, ele está cego, porque o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Eles estão cegos. Jesus diz, pode um cego guiar o outro cego? O que é isso? Ele não, os conceitos, a percepção dele, ele não consegue avaliar a si próprio, os valores, a cosmovisão, a visão do mundo, a visão do pecado, a visão de Deus, a visão da sociedade. Ele não enxerga, ele não discerne, ele não vê. Paulo era um assassino, Paulo cria numa idolatria, Paulo estava equivocado, mas ele não via. Agora os olhos se abrem. Agora eu vejo o meu pecado, eu enxergo a verdade. Isso acontece com quem vem a Cristo, meu irmão. Os seus olhos se abrem para a sua própria pecaminosidade. Os seus olhos se abrem para a glória e a santidade de Deus. Agora você vê como Deus vê, enxerga como Deus enxerga. Você vê quão caído está esse mundo. Você vê, meu irmão, quão pecador você era. Você agora, a sua visão se amplia. Você sabe quem é Cristo. Você já viu o testemunho do porco? Ele é muito feio, né? É muito feio, mas ele é muito real. O porco. Você dá banho no porco e tem um chiqueiro do lado a 3 metros da sua casa. Você mora num sítio. Você dá um banho num porco, você passa um creme nele, não sei, talvez Monange, não sei. E você põe ele à mesa para comer talvez um estrogonofe, uma lasanha. O que o porco vai fazer? Você abre a porta, o porco sai da cadeira e vai correndo, se banha na lama e vai comer lavagem. Ele come lavagem. Há algum constrangimento para o porco rolar na lama? Há algum constrangimento para o porco comer lavagem? Ele não vê problema na lavagem. A lavagem é uma delícia, a lavagem é cheirosa. Ele não vê problema na lama, ele não vê problema no chiqueiro, é comum a ele. Agora, em dado momento, você pega aquele porco no meio da lama, comendo lavagem, e o transforma em um homem. Então aquele porco olhará para a imundície dele, meu Deus, quão sujo eu estou. Olhará para a comida, isso é lavagem, e sairá correndo com toda a velocidade do chiqueiro. É assim que ocorreu conosco. Éramos como porcos, comíamos a lavagem desse mundo, sem se importar, sem sentir a imundícia, o odor, ou melhor, o fedor. Nós não vimos maldade nenhuma enrolar na lama do pecado e morar em chiqueiros, até que um dia a graça nos alcançou e nossos olhos se abriram e dissemos, meu Deus, o que eu estou fazendo? E saímos correndo. Os olhos se abrem. Os olhos se abrem. Quarto, entrou na aliança pelo batismo. Veja só o verso 18. Imediatamente lhe caíram os olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Irmãos, Jesus ordenou que nós nos batizássemos. Nossa, mas batismo é sinal de conversão? Meu irmão, presta atenção. O batismo é um símbolo, pode ser chamado ato profético, uma ordenança ou um sacramento, conforme queira, conforme a sua denominação. Mas o batismo é uma forma de você se integrar no corpo de Cristo. Meu irmão, uma das evidências do salvo é que ele faz parte do
corpo, ele não tem carreira solo, meu irmão. Ele não é um desigrejado voluntariamente, ele está unido na comunidade dos santos, na congregação dos redimidos. Ele ama estar na casa do Senhor, se unir com os santos. O batismo é um sinal de arrependimento, é um sinal da fé em Cristo, é a confissão pública da fé e a integração no corpo. O salvo não vive sem a igreja, não vive sem o corpo, não vive sem o culto público. Todos os salvos estavam perdidos. Éramos como ovelhas desgarradas, agora tendes voltados para o pastor e bispo da vossa alma. Meu irmão, não existe, eu sou membro, ou melhor, eu sou corpo. Não existe. A mão fala, eu sou corpo. O pé fala, eu sou corpo. O olho fala, eu sou corpo. Não. Ele não pode falar isso. Não há como nós sermos crentes sem estarmos unidos na igreja. Agora o que ele diz? Nós somos corpo, nós somos igreja. Amém? Quinto, que eu pulei aqui e esqueci, está lá no 17. Então Ananias foi entrando em sua casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Quinta característica do salvo: ser habitado pelo Espírito Santo. Irmão, presta atenção, é aqui que a nossa religião se diferencia de qualquer outra. Nenhuma outra religião do mundo oferece tal coisa. Essa é uma promessa exclusiva da nova aliança. Tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne, e colocarei o meu Espírito neles, para que me temam. Ser habitado pelo Espírito Santo, Joel 2:23, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Meu irmão, no Antigo Testamento você tinha o conceito de Deus com. Na nova aliança é Deus em. Deus com o povo, agora é Deus dentro do povo, habitado por Deus. João 14,16, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não, peraí, alguém que é habitado por Espírito Santo, pode dar um amém melhor, amém? Ser habitado, meu irmão, não há religião que te ofereça tal coisa. Pode tomar o chá do santo daime, pode bater os atabaques e descer os exus, mas nada se compara a isso. Existe até alguns que incorporam o espírito A, B, Allan Kardec, Alonso, e aquele outro, Exu, a Pombagira, mas nós não, nós temos o Espírito de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Sexto característica: mudou o ciclo de amigos. Agora vai para os irmãos aí que gostam de uma baladinha. Sexto, verso 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Como é que é? Paulo, veja só, o happy hour de Paulo era com os fariseus, saduceus, aquela turma lá. A baladinha de Paulo era com os farisa. Estava lá, né? Essa era a turminha de Paulo. Agora o verso 19, olha só, no 5 ele cai do cavalo, conversão. No verso 19, ele vai ficar com os discípulos. É a coisa mais extraordinária. Crentes, professos, dentro de igreja, que os seus melhores amigos são ímpios, que não mudaram o seu ciclo social, os lugares que frequentam, as roupas que vestem, os amigos que seguem,
As intimidades são com ímpios. Mudou o ciclo de amigos. Mudou o ambiente, agora o desejo dele é de estar com outros cristãos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 1 João 1,7 diz, para você ter uma ideia, é tão sério isso, que isso é a marca de um salvo. O que é a marca de um salvo? Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Como é que é? Crente gosta de estar na presença de outros crentes. Quer ouvir crentes, testemunhar para crentes, ouvir testemunhos, trocar experiências. Meu irmão, se você não mudou o seu ciclo de amigos, tem algo errado com você. Me dê o seu celular, me deixe 5 minutos com eles. Por favor, me dê 5 minutos. E eu darei uma sentença sobre você. Não, o senhor não pode me dar sentença de jeito nenhum. Deus conhece o meu coração. Pois é, mas dá para conhecer a árvore pelo fruto. Como é que faz? Não julga o livro pela capa. A Bíblia diz, não, você julga o livro pela capa. Você julga a árvore pelo fruto. Dá o seu celular, deixa eu ver o histórico. Deixa-me ver. Muda o ciclo de amigo. 7, estou terminando, não fique nervoso e não olhe no relógio. Quem olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. 7, desejo de testemunhar sua fé para outros. Verso 20, e logo o quê? Logo após a conversão, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Meu irmão, essa é a marca do salvo, meu irmão. Ele quer testemunhar da fé. Ele recebeu a vacina e quer transferir a vacina. Recebeu a luz e quer transmitir a luz. Recebeu a graça e quer agora expandir a graça. Como é que esse negócio de crente, agente secreto, crente que não abre a boca, o teu patrão está morrendo em pecado debaixo do teu nariz, teus funcionários, teus alunos, teus professores, vizinhos, amigos, pais. Veja só imediatamente a conversão, pregava nas sinagogas, e o que? Veja só que mensagem complexa, teológica, difícil, ele pregava a Jesus afirmando que esse é Filho de Deus, só isso. Sabe por quê? A conversão é contagiante, meu irmão, você precisa testemunhar. Veja só, o endemoniado gadareno e a mulher samaritana. O gadareno estava morando no cemitério, cheio de demônios. Jesus salvou ele. Sabe o que ele fez depois que ele foi salvo? Marcos 5:20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Deca, 10. Polis, cidade. 10 cidades. E começou a anunciar em 10 cidades quão grandes coisas Jesus fizera. E todos se maravilharam. Virou de endemoniado a missionário. 10 cidades. João 4:28, a mulher samaritana acabou de ser ganha por Jesus. O que ela fez? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àquele homem: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Uau! Vamos evangelizar, gente. Deus do céu. 8º. Essa aqui que é a boa. Essa aqui é a boa. Você é crente? Sou. As pessoas à sua volta notarão sua mudança. Verso 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Assim, mas não é esse o assassino de crentes? Não é esse o judeu? Não é esse o candidato ao sacerdócio? E agora
pregando o evangelho. Irmãos, é assim que eles falam de você. Mas peraí, não é esse aquele devasso, aquele adúltero, aquele bêbado? Não é essa aquela mulher sensual? E agora sim, crente, piedosa. As pessoas têm que notar, meu irmão. A conversão, veja só, ela não é só uma mudança ética e moral. Ela é uma metamorfose. O que é uma metamorfose? Uma lagarta cilíndrica, mucosa, marrom, entra num casulo e não sai uma lagarta com duas anteninhas, com as listrinhas. Ela sai um animal completamente diferente, uma borboleta, um inseto voador florido, lindo, de modo que é notório a mudança. Você era aquela lagarta mucosa, asquerosa, e agora é uma bela borboleta, de modo que as pessoas que te veem dizem: você está irreconhecível, o que aconteceu com você? E você vai dizer: foi Jesus. Foi Jesus. Gálatas 1, 23, 24. Mas somente tinha ouvido, pessoas comentando de Saulo: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Que coisa gloriosa. Agora, para ver, sabe o que acontece? Vem cá. Seria cômico se não fosse trágico. O infeliz vem para a fé, ele converte, aí começa a ir para a igreja. Aí os parentes veem depois de um tempo: nossa, mas você está feio, hein? Você piorou, hein? Parece que é desse jeito. Assim, você estudava, você tinha princípio, agora você só fala que fica vendo demônio, que amarra todo mundo, que faz campanha de sal, não trabalha mais porque fica fazendo oferta alçada, diz que Deus vai entrar com providência. Que coisa esquisita que você ficou. O que aconteceu? Passou criolina na cabeça? O que foi? Mas não é assim. Não estuda mais. Você está estudando para medicina? Não, estou orando. Você está orando? Tá. Você não vai trabalhar, não, Deus proverá. Tá bom. O que aconteceu? O que é esse chuveiro aí queimado? A luz está cortada. Que foi? O inimigo está furioso. O inimigo. 3 meses de conta atrasada é o inimigo. Eu vou te dizer uma coisa: não é essa fé que o mundo espera. Vê, meu irmão, é a fé do filho pródigo. Esse meu filho estava morto, agora reviveu. Estava perdido e foi achado. É olhar em você e ver o brilho de Cristo. É ver a sua ética, integridade, prudência, retidão, piedade estampada nos seus atos. Não é fazer você um ignorante, é fazer você agora o melhor aluno da sala, o melhor funcionário da sua repartição, o melhor filho da sua mãe, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor profissional. É isso que Jesus faz. E último, nem todos vão gostar. Verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. O que é isso? Perseguição. Marca do crente verdadeiro. O problema do crente não é quando ele tem problema, é a ausência deles. Isso aqui eu posso terminar dizendo, irmãos, essa é uma das evidências mais difíceis de se encontrar num cristão hoje: ser perseguido, odiado,
discriminado, zombado, achincalhado, rejeitado, rechaçado. E não confunda o que eu estou dizendo, não. Paulo aqui não está registrado nenhum delito, furto, atraso de dívida, problemas familiares, não. Era única e exclusivamente por sua fé. Única e exclusivamente por sua fé. Acontece isso com o seu testemunho, a sua integridade, a sua fé, a sua piedade. É tão intensa que incomoda onde você trabalha, incomoda a família. Os ímpios se incomodam. Não é com algo que você fez de errado. É o fato de você não mentir. É o fato de você não fornicar com a namorada. É o fato de você pagar contas em dia. É o fato de na tribulação, nos problemas, você está sorrindo. É o fato de jamais negar a Cristo. Isso incomoda e atrai a atenção do inferno inteiro, que usa essas instituições e pessoas para te oprimir. Queriam matar Paulo. Quantos querem te matar? Bom, deve ter um tanto que quer te matar, mas quer matar por Cristo? Essas são as evidências, irmãos, de um verdadeiro... O pessoal do louvor já pode dar uma introduçãozinha aqui, um solozinho que eu vou... Irmãos, esse era o Saulo, assassino, pagão, herege. Se transformou no grande apóstolo Paulo. E essas são as evidências. Apesar de nós termos tido alguns momentos descontraídos, essas evidências são encontradas em você. Você as vê na sua vida, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, dos seus filhos. Faz uma avaliação. A palavra diz: examine-se a si mesmo para saber se estáis na fé. Elas estão, ou é mera conveniência a religião, entretenimento, passeio? Faz uma avaliação. Jesus disse: louco! Amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Fale com Deus agora. Senhor Deus, eu só tenho uma oração a fazer. Se há mulheres aqui, homens, se há crianças aqui que não são salvas, faz esse dia 16 de setembro, às 21h27, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua estrada de Damasco. Leva homens da morte para a vida. Que haja metanoia, transcendência de Deus, o poder sobrenatural, regenerando, para que depois haja epistrefo, mudança da rota. Se tem ovelhas suas aqui, se tem eleitos seus aqui, traga-os à fé, porque não podem resistir à chamada eficaz do Espírito Santo. Convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Se tem alguém que você ama e não é de Jesus, dirija a sua oração para esse homem, para essa mulher, para esse pai, para esse filho, para essa família, para essa empresa toda, a escola toda, dizendo: salva-os, Deus. Salva-os, Deus. Salva-os, Deus. Salva-os. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos?